Fala, snipers! Mais uma atualização Bitcoin, mercado internacional. E lembrando todos vocês que hoje é sexta-feira, os mercados fecham e só voltam na segunda-feira. Então a volatilidade no final de semana deve diminuir e fiquem atentos às movimentações. Roda a vinheta e bora para o vídeo. Começando aqui pela nossa dominância do Bitcoin, meus amigos, podemos ver aqui que a gente está rompendo aqui, né? Vamos diminuir aqui o tempo gráfico. A gente está tentando romper aqui o último topo, né? Que é essa região aqui. Rompendo isso aqui para cima, a gente vai ver ali a dominância do Bitcoin tendo uma continuação de alta e também podemos ver o que? O Bitcoin mais forte perante as altcoins. Mas acredito que agora a gente deve ter uma correção aqui, até porque já chegamos no nível de 4 horas em sobrecompra. Então o que deve acontecer aqui? Por uma descida bem satisfatória aqui. E caso aconteça essa correção severa aqui, podemos ver as altcoins tendo grandes movimentos de alta pela frente. Porém, fiquem atentos que a dominância do Bitcoin que vai mandar, né, nessa região, digamos que nesse cenário que a gente se encontra. Se a dominância continuar subindo, vamos ver Bitcoin bem mais forte perante todo o mercado, senão as altcoins vão ganhar forças. Hoje foi dia de payroll nos Estados Unidos, os dados vieram abaixo do esperado, entre aspas, né? Esses dados são bons, porém tem que ver o conjunto de todos os dados para ver o que eles vão falar numa próxima FONC, tá certo? E como a gente já sabe, dia de payroll, a gente tem grandes volatilidades aí nos mercados. Até a galera lá sem ser do mercado cripto, né? Forex, mini índice, eles não operam no dia que tem payroll, né? Então hoje é praticamente feriado para os traders, certo? A maioria deles não operam. Então tivemos aqui, ó, essa volatilidade aqui e aqui, ó, grandes pavis mostrando aqui toda uma volatilidade que teve durante aqui a nossa divulgação dos dados econômicos, tá certo? E agora estamos vendo aqui, ó, uma forte correção, né? Começou aqui por volta das 14 horas. Estamos perdendo aquela região falada anteriormente de 4.500 pontos, até porque não tem muito o que se segurar aqui, né? E em breve, acredito que a gente vai chegar aqui nessa faixa próxima dos 4.400 pontos, tá certo? Mas lembrando todos vocês que hoje é sexta-feira, os mercados fecham e só volta na segunda-feira. Porém, temos aí um período aí ainda para o mercado trabalhar, né? Agora são 15h40, então a gente tem até o final do dia para o mercado trabalhar e ter mais correções pela frente, caso seja o caso, certo? Então, acredito, né, pelo menos deveria, quando acontecer essa correção no mercado internacional, a movimentação deveria ser o quê? A migração do internacional para o mundo cripto. Então, normalmente o capital fica migrando de um mercado para o outro, mas já faz uns dias que a gente não vê essa migração acontecendo, tá certo? O Bitcoin ele está estável ali, né? Está parado numa certa região, enquanto os mercados internacionais já estão passando aí por grandes correções, já tem um período de tempo, tá certo? Rompendo aqui para baixo seria um pivô de baixo, né? Para continuar essa queda. Bitcoin ainda continua aqui dentro da nossa cunha descendente, um padrão que tende a romper aqui para cima, tá certo? Temos aqui como principal suporte 28.560 ou 28.800 dólares. Então, perdendo essa região aqui para baixo, vai começar uma correção bem sangrenta aí pela frente. Ou então, o que que a gente pode ver aqui é a perda dessa região aqui sem continuidade de queda. O que é isso? A caracterização de uma bandeira de alta que a gente tem aqui no tempo gráfico semanal, tá certo? A gente ainda se encontra aqui numa bandeira de alta no semanal, apoiado pelas EMAs, e pode acontecer a perda do suporte sem continuidade de queda e voltando a subir, ou então a gente vai romper essa cunha ascendente que a gente tem no tempo gráfico semanal e vai efetuar uma correção bem severa aí nos mercados, tá certo? Qualquer coisa acima de 24.800 é um fundo no semanal. Perdendo essa região,
a correção continua ainda mais sangrenta, tá certo? Então vamos ver como será as próximas movimentações, se vamos romper e ter uma bela continuação de queda ou se a gente vai conseguir segurar aqui dentro da nossa cunha descendente, certo? Então, sem muitas novidades, a gente continua aqui praticamente com as mesmas coisas da semana toda, né? Não estamos tendo a volatilidade que gostaríamos. Aqui no 12 horas está um padrão de equilíbrio bem expressivo, né? Então a gente deve ficar aqui até que acontece o rompimento para algum dos lados. E como já falei anteriormente também, estamos chegando aqui no final dessa cunha descendente. Então, cada vez que for afunilando mais aqui, a gente vai tendo mais pressão para que aconteça aí um movimento expressivo, sendo ele um rompimento para baixo ou então sendo ele um rompimento para cima, certo? Então vamos ver quais serão as próximas movimentações e as próximas definições. Estou de olho aqui nesse momento em INJ, Lina, OP, STMX e MKR e também em FXS. São ativos aí promissores que estão fortes, estão em tendência de alta, estão fortes contra a paridade do Bitcoin. E caso a gente vê aí Bitcoin tendo um rompimento aqui para cima, a gente pode ficar de olhos bem abertos nesses ativos para pegar aí uma próxima oportunidade, né? Para pegar uma próxima pernada de alta. Então, tomem cuidado, caso vocês não estejam confortáveis para operar nesse momento do mercado, eu aconselho que vocês fiquem de fora e esperem uma movimentação bem expressiva aqui do Bitcoin aí, mostrando para que lado realmente vamos, tá certo? Lembre-se, certo, sempre de manter a emoção em dia e também usar o bom senso. Nunca faça uma operação sem stop loss, nunca. É preferível você ser estopado e entrar numa nova oportunidade quando aparecer, do que você ir alongando o seu stop. Não, agora vai parar aqui, não, vai parar aqui, não vai parar aqui. Quando você vê, você já está lá 100, 200, 300% negativo em uma operação que você deveria ter perdido ali 100, 200 dólares e ter pego uma nova oportunidade de entrada ou até mesmo inverter a mão, né? Se você estava comprado, você deveria ter vendido num pivô de baixo que teve ali, tendo continuação dessa queda, ou então se você estava vendido, você deveria ter comprado. Então, sempre, sempre, sempre utilize stop loss. É favorável você tomar um stop loss e entrar numa nova oportunidade do que você alongar a sua operação e ter um prejuízo ainda maior, tá certo? Usem o bom senso, galerinha. O bom senso é sempre bem-vindo, tá certo? Qualquer novidade eu posto diretamente lá no meu Instagram. Vou deixar um link logo abaixo de todas as mídias sociais, incluindo o nosso WhatsApp. Caso você queira entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas ou até mesmo conhecer a nossa comunidade e também a mentoria do zero ao avançado, tá certo? Uma ótima sexta-feira para todos vocês, um ótimo final de semana. Tomem cuidado, deixe as emoções de lado, use o bom senso e respira. Ganância também mata e principalmente vai te tirar do mercado antes da hora, certo? Então, o que vocês precisarem, pode contar comigo. Um ótimo final de semana, aproveite a família, um forte abraço e até segunda-feira.